Agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente do estado do Rio de Janeiro, ela que é locutora, audiodescritora, dubladora, professora também na área de audiodescrição, Geórgia Rodrigues. Geórgia, boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, Felipe, obrigada, ouvintes do Espaço da Inclusão, obrigada, Roberto, também que está aqui no suporte com a gente, um prazer estar aqui de volta, obrigada. Prazer é nosso, depois da nossa live, né, que nós fizemos aí uns anos atrás, um prazer é nosso. Sim. Geórgia, primeiramente, eu vou pedir para você, como nós pedimos geralmente para a maioria dos nossos convidados, para que você se descreva para os nossos ouvintes. Tá, claro. Bom, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho 1,60 m, eu hoje estou com os cabelos presos em rabo de cavalo, uso um óculos de armação vermelha, estou levemente maquiada, uso um brinco de pingente dourado, uma blusa de gola rolê, porque está frio aqui no Rio, imagina, é uma blusa de gola rolê cor de abóbora, uma calça jeans, e eu estou aqui dentro do meu estúdio, da minha cabine de locução, onde eu trabalho normalmente. Aliás, para vocês, eles estão sofrendo, né? Para quem não está acostumado, carioca não está muito acostumado com o frio, calor todo dia, sabe? A gente logo coloca uma blusa de gola rolê e um blazer, como se estivesse na neve, né? Nossa, pra gente aqui já é ruim, imagina pra vocês. Nossa senhora, mas tá bom, porque tava muito calor também, né? E quando esfria um pouquinho, é bom que a gente tira os casaquinhos de dentro do armário, é legal, mas a gente fica meio gripado, eu tô meio com a voz até um pouquinho, pode até falhar em alguns momentos, vocês me desculpem, mas vamos nessa. Vamos nessa. Você é locutora, audiodescritora, dubladora, né, professora, faz várias funções. Em primeiro lugar, como que vem a dublagem na sua vida? Felipe, bom, eu sou formada em teatro, primeiramente, e em jornalismo. A dublagem aconteceu antes, na verdade, antes da dublagem veio a locução, quando eu estava ainda sei lá, acho que eu tinha 20 anos de idade, muito jovenzinha, um produtor ouviu minha voz e achou que minha voz daria para locução. Aí, como todo jovem precisa de grana, precisa de dinheiro, eu falei assim, maravilha, eu não fiquei nem tão interessada no trabalho de voz inicialmente, eu fiquei mais interessada no financeiro. E aí ele me chamou para fazer esse trabalho, e aí começaram a aparecer alguns trabalhos de locução. Eu falei, nossa, que interessante, eu até tenho uma voz boa, né? E aí, quando eu fiz teatro, para você ser dublador, você precisa necessariamente ter o DRT. Eu comecei a fazer o teatro, fiz a CAL, né, a Casa de Artes Laranjeiras a Casa de Artes Laranjeiras e outros cursos, e eu vi um anúncio de um curso de dublagem, e era muito curioso que nessa época mesmo, assim, nessa idade, mais ou menos 19, 20 anos, eu tinha esse hábito com os amigos, a gente brincava de dublar as pessoas, os filmes, a gente tinha eu e mais 2 amigos, a gente tinha essa coisa de ficar fazendo as vozes, eu achava aquilo super interessante. E eu fui fazer esse curso, que foi, não me lembro, gente, mas faz muito tempo, eu tô com 60, faz, sei lá, uns 40 anos atrás, e eu fiz esse curso, que era um curso do Da Mata, de um dublador muito conhecido, que fazia até o Bruce Willis e vários outros, uma voz maravilhosa. E aí eu fui chamada desse curso, eu fui chamada para trabalhar na Herbert Richards, que foi meu primeiro trabalho em dublagem, né? E aí eu fiquei lá um tempo, uns 7, 10 anos, aí eu saí, porque eu tive filho, casei, tive filho, aí dei uma paradinha de trabalho, depois retomei novamente fazendo os eventuais, porque antigamente os dubladores só trabalhavam fixo, né? Você tinha CLT e tal. Depois, com o tempo, e tinha algumas outras casas que você fazia alguns trabalhos eventuais, né? Que você não era fixo. E aí, nesse período com os filhos, com o filho pequeno e tal, eu fiz essa opção de fazer mais trabalhos eventuais e tal. Então, veio lá de longe, na verdade. A dublagem nunca me deixou, e foi, na verdade, a base. Eu costumo falar muito isso, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, né, Felipe? Eu trago isso para a audiodescrição, né? Essa expressão na voz, quando a gente vai contar essa história para as pessoas com deficiência visual. A importância da expressão da voz, isso vem do teatro e vem da dublagem, com certeza. Ah, sim, muito importante. Aliás, Herbert Richards, uma distribuição, né? Quem nunca lembra daquela voz? Versão brasileira.
brasileira, Herbert Richards. Versão dela. Muito legal, muito legal. E é curioso, né? Porque tem umas histórias legais, né? Assim, quando eu fui a primeira vez, a Herbert tinha um pátio, né? E aí, as primeiras vezes que eu chegava, eu ouvia aquelas vozes e falava, meu Deus, eu conheço essa voz, meu Deus, eu conheço essa voz. Porque eram vozes super conhecidas, não tinha a quantidade de dubladores que tem hoje em dia. Era um grupo seleto de pessoas. Então, assim, eu, jovenzinha, iniciante, chegando lá, nossa, eu ficava, assim, alucinada com aquelas vozes. Você conhecer, né? Porque o dublador, ele é muito... Hoje não mais, né? Porque todo mundo tem Instagram, tem suas redes sociais, mas na época eles eram muito anônimos, né? Nós éramos muito anônimos. Então, você conhecer aqueles medalhões, aquelas pessoas que vieram da radionovela, né? Que vieram das rádios, porque eram todos advindos das rádios e das radionovelas. Então, era para quem gosta de voz, que eu fui tomando... Na verdade, eu tenho uma história que eu conto normalmente, assim, que é muito legal, né? Porque quando eu era pequena, eu já tinha uma ligação com voz, eu não sabia, né? A minha avó ouvia muita radionovela. Então, aquela memória da voz era uma coisa que ficou dentro de mim e só depois, com o tempo, que eu pude reconhecer que veio de uma ancestralidade mesmo, da minha avó, né? Que tinha essa coisa de ouvir radionovela e eu ouvia radionovela com ela direto, todos os dias. Então, isso é muito, muito legal. Eu trouxe isso comigo, né? Você comentou essa coisa do dublador ser anônimo. Em alguma vez você já foi reconhecida na rua, na praia? Alguma vez alguém já ouviu sua voz e falou, nossa, é a Georgia que eu escuto? Quando ouvem, assim, eu já dublei bem mais, né? Agora com a questão da produção, com a produtora, né? Que eu tenho uma produtora chamada Inclusive Acessibilidade, eu trabalhando muito a questão da audiodescrição dos recursos de acessibilidade comunicacional, eu tenho dividido a minha energia entre a dublagem, a locução e a produção, né? Mas antigamente, assim, não me reconhecer, mas quando você fala, né? Aí é muito engraçado, porque eu muitas vezes você vai preencher um cadastro, aí você coloca antigamente, né? Você vai colocar dubladora, a pessoa tá com a cabeça baixa, aí ela vai levantando lentamente, aí olha pra você, nossa, você é dubladora, você dublou quem? Aí começa aquelas perguntas que as pessoas têm com uma curiosidade, né? É legal. Mas, assim, às vezes confesso a você, que às vezes quando eu tô mais reclusa, mais quieta, eu coloco jornalista. Porque se eu falo que é dublagem, a pessoa vai me perguntar e tal, e aí às vezes você tá querendo ficar mais quietinho mesmo e tal. Mas sim, isso é muito, muito comum acontecer com o dublador, né? Quando você abre a boca pra falar, a pessoa fala, eu conheço essa voz, eu conheço você. Não é eu conheço essa voz, eu conheço você. Na verdade, a pessoa não conhece a gente, né? Conhece a voz. É muito legal isso. Então aquela história, faz a voz pra mim. Ah, total. Isso aí você faz o quê? Então faz e tal. Você pode me mandar um áudio, não sei lá mais o quê. Isso é muito comum, é bonito, né? O reconhecimento do seu trabalho. É bem, fico bem feliz. E é curioso isso, né? Engraçado até, eu acho. Ah, imagino. Aliás, tem um site agora, né? Negócio das vozes, né? Pra mandar as vozes. Isso, o Nossas Vozes, né? As pessoas têm vários dubladores ali e assim que eu acho que eu não conheço direito, tá, Felipe? Mas assim tem a possibilidade de eles gravarem alguns pequenos trechos, assim, de falas, né? Ou eles, Felipe, eu sou Georgia Rodrigues, dubladora e tal. Isso acontece muito, assim. Eu mesma já fiz e já pedi para pessoas assim, amigas, dubladores para os meus filhos, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro uma vez que eu pedi para o Valdir Santana, que fazia o Homer do Simpson, e aí ele fez uma locução, o Márcio Simões, até encontrei com o Márcio hoje, Márcio Simões, que é do Jack Bauer, e meu filho mais velho adorava o Jack Bauer, aí o Márcio gravou é muito encantador, né, porque como a voz, ela tem vocês são de rádio, né, vocês sabem disso, como a voz, ela tem uma entrada dentro da gente, que é uma coisa, eu acho até que mais que TV, né, porque com a TV você tem a imagem ali, a voz ela entra, né? Eu acho a voz bem mais poderosa do que a imagem televisiva, por exemplo. Eu acho rádio, eu amo rádio, né? Eu fui repórter de rádio, então eu fui repórter Tupi, então assim, como jornalista, né? Então, Super assim, Rádio Tupi, gloriosa Super Rádio Tupi, exatamente. Georgia Rodrigues, repórter Tupi. Tinha essas pausazinhas, sabe? Muito legal. Enfim, eu sou apaixonada por voz. Super Rádio Tupi é top, né? Uma das rádios
Realmente, Bambam dos Diários Associados, né? Viu? Exatamente, exatamente. Show de bola. A rádio que eu escuto até hoje, aliás, eu escuto aqui É, esse Tupi. eu escuto Tupi também. Eu escuto algumas outras também, esse formato um pouquinho. Agora, os formatos mudaram muito, né? Mas é muito interessante. Não à toa gostar de rádio, que é um assunto que a gente vai falar, que é aqui, que é o programa Futebol é Mais, né? Depois. Sem dúvida. E a questão da audiodescrição? Como que surge a audiodescrição? Bom, então, aí eu fiz teatro, depois de um tempo eu comecei a fazer o jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo. Nessa época, quando eu fazia a faculdade de jornalismo, eu dublava e fazia faculdade. Trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite, exatamente. E aí, depois de um tempo, vou fazendo uma cronologia aqui até para eu lembrar. O que aconteceu, que em um determinado momento, eu tive, falando desses meus gaps com a dublagem, né? O que aconteceu? Começou na época do estágio, e aí eu fui fazer rádio. Aí eu queria fazer jornalismo, né? E aí eu abri mão da dublagem, continuei com as locução publicitária, né? E abri mão da dublagem para poder fazer a Rádio Tupi. Foi quando eu entrei na rádio e tal, eu entrei mais nesse universo, depois acabei voltando para a dublagem. Aí, anos depois, eu fui trabalhando com voz, eu assisti, assim, circunstancialmente, foi uma feliz coincidência, se é que pode se falar que existe uma coincidência, eu acho que não, foi mais uma sincronicidade. Eu estava vendo um filme, eu liguei na época do DVD com meu filho mais novo, que tem 27 anos hoje, eu estava ouvindo um filme, eu liguei o DVD num filme do Chico Xavier. Só que ali entrou na audiodescrição, já naquela época, sei lá, fazem, sei lá, talvez uns 20 anos, 18 anos, talvez, alguma coisa assim. Entrou na audiodescrição, eu não sei nem porquê. Eu falei, gente, que coisa engraçada, esse narrador, porque eu sempre fui muito interessada em trabalhos com voz, né? Seja locução, narração, seja o que fosse. E aí, entrou na audiodescrição, eu falei pro Bernardo, eu falei, mas que coisa engraçada, ele tá descrevendo tudo, estranho. Ele falou, aí o meu filho, olha só que coisa incrível, ele falou assim, é pra cego. Imagina, um garoto tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Ele sacou, olha isso, cara. Aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, que coisa interessante. E aí eu fui começar, aí eu ouvi um trecho com audiodescrição, entendi que era audiodescrição e fui pesquisar. E aí fui começar a ver por onde eu poderia entrar, né? E tinha uma empresa aqui do Rio de Janeiro que já trabalhava com audiodescrição já fazia um tempo, e entrei em contato com essa empresa, eu quero ser audiodescritora, comecei a ficar, né, aquela coisa, quando a pessoa quer, né, uma coisa, aí fiquei no pé, aí foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi na Rio, foi um evento enorme, que foi meu primeiro trabalho de audiodescrição, inclusive ao vivo, um evento ambiental, esqueci o nome. E aí, a partir dali, eu falei, nossa, é muito interessante, né? E foi bem ousado, porque eu praticamente não tinha formação em audiodescrição, não existia esse monte de cursos que tem hoje, né? Não tinha a menor possibilidade. Aí surgiu a especialização da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que a coordenadora era a Lívia Mota. Aí eu fui conhecer, aí eu falei, vou conhecer a Lívia Mota. Aí fui a São Paulo, eu me lembro disso, antes dela ser minha professora, e fui assistir o Quasar, que é um espetáculo de dança. Eu falei, nossa, que incrível, fiquei apaixonada pela Lívia, que é uma pessoa, nossa, muito generosa, enfim, só uma pessoa que eu gosto muito. E aí comecei a fazer o curso, fiz a pós, foi 1 ano e meio, 2 anos, se não me engano, e foi muito legal, porque aí ali eu falei, é por aí que eu quero caminhar também, né? Eu comecei a aprender, aí eu pude, Felipe, juntar a escrita do jornalismo com a narração, a voz, né? Aí eu falei, que bacana, então eu vou poder, nada se perde na vida, né? Você vai juntando, você vai integrando as coisas. E foi aí que eu comecei a fazer efetivamente a audiodescrição, comecei a jogar muito a minha energia nisso aí, e foi quando, anos depois, eu criei a minha produtora, que é Inclusive Acessibilidade. E foi assim que surgiu, e de lá para cá, desde que eu fiz a pós, e como que é importante essa questão da qualificação, né, do profissional, seja em qualquer área,
mas principalmente em audiodescrição, porque a gente tem uma peculiaridade, né? Que a gente estava até falando um pouco sobre isso, que muitas pessoas, e o mercado ele tá um pouco assim, tá bem assim, a pessoa acha que não tem que ter qualificação para fazer audiodescrição, e aí a gente vê coisas, assim, trabalhos sofríveis, né? Assim, você sabe melhor do que eu, porque você é usuário do recurso. Então, assim, a importância da qualificação. E depois que eu fiz após, a minha vida, a minha vida profissional, ela deu uma deslanchada, sabe? Porque eu me apropriei do que eu gostava de fazer, me apropriei conceitualmente, sabe? De lá para cá, eu não parei de fazer. A gente trabalha há muitos anos com eventos ao vivo, muitas produções audiovisuais e os espaços museais, né? Que foram surgindo. Acho que quando você começa a fazer, é um profissional dessa área, você vai vendo que existem muitas opções para você trabalhar, né? E a gente vem abraçando todas essas opções, entendeu? Essa questão de eventos ao vivo. Qual evento ao vivo que você acha assim, que foi mais difícil para você fazer? Nossa Senhora, nem me fale, Felipe. Eu acho que foi a abertura da Copa. A gente teve eu fui assim, uma empresa me procurou há muitos anos atrás, uma das Copas aí, tá? Uma empresa me procurou pedindo para fazer e eu falei, nossa, e a gente não tinha, por exemplo, quando você faz um evento ao vivo, você tem que ter um vídeo do evento, você tem que estudar aquilo com muita propriedade, você tem que fazer a consultoria com a pessoa com deficiência visual, é um processo muito longo. E a gente não tinha praticamente nada, porque era tudo super mega confidencial, não podia nem assistir ensaio. Eu jamais faria isso hoje em dia. E aí, o que aconteceu? Foi um case de insucesso que eu aprendi demais com aquilo. E aí, essa abertura ao vivo, né? E eram muitas informações. A gente tinha umas coisas muito básicas, mas informações muito básicas. A gente fez uma pesquisa anterior. A pesquisa que a gente pôde fazer, eu e Cida, e tinha um outro suporte, que era o Ilan, que trabalhava nessa época com audiodescrição também, a gente fez umas pesquisas básicas sobre os países que iriam se apresentar, quem eram as pessoas que possivelmente estariam ali naquele evento, mas era tudo muito insípido. E aí, quando chegou na hora, Felipe, nossa senhora, era muita informação, veio de um canto, veio de um outro. Ou seja, eu saí de lá chorando, porque eu falei, cara, não é isso não é isso. Eu até, na época, eu me desculpei, sabe, Felipe? Porque eu acho que pela aquele ímpeto de querer fazer, de desejar fazer, de querer aprender. Adrenalina, tudo mais, eu acho que eu fui irresponsável, entende? Assim, aí eu compreendi que não poderia ser assim e jurei pra mim mesma que não faria, tanto que eles me chamaram pra fazer a final, eu falei, não. O final, né? Tem abertura e tem o final. Eu falei, não, muito obrigada, não vou fazer não. Porque, assim, não dá pra gente entrar tão dessa forma, sem base num trabalho, sabe? E não me arrependo, não sei, enfim, porque a partir dali eu entendi a seriedade do trabalho e isso foi um divisor de águas também para eu escolher os trabalhos que eu poderia fazer ou não. Esse foi desesperador, e ao vivo ainda por cima. Nossa Senhora, não gosto nem de lembrar. Nossa, imagino. Nossa Senhora, eu sofri, a Cida sofreu, o Ilan sofreu, eu saí chorando de lá, eu falei, cara, não é isso, sabe, eu tenho uma vida profissional pela frente, não dá, sabe, não vai poder ser dessa forma, ou enfim, foi sofrível mesmo. E a inclusive acessibilidade, como que surge a questão da inclusive? É porque é o seguinte, eu tinha eu prestava serviço muito para uma produtora que eu gosto muito, que ela inclusive faleceu no final do ano passado, a Patrícia Chamon, que foi uma pessoa que me ajudou muito, era dona de uma produtora, ela faz vários filmes para o cinema nacional e assim, eles têm uma demanda bem grande, né? Então, antigamente, eu comecei a fazer esses trabalhos para ela, eram muito seriados que ela fazia, ela foi escalonando também, e ela chegou para mim e falou, Georgia, porque é o seguinte, eu precisava emitir notas, né? E aí ela falou, Georgia, você precisa abrir uma produtora, você vai ficar mais... Isso faz muito tempo, uns 10 anos. Você precisa abrir uma produtora, vai ficar mais profissional, vai ficar mais interessante. Naquela época, você emitia
emitia, um amigo emitia nota, outro emitia nota. Tá aí, eu acho que eu preciso realmente dar esse passo e criar uma empresa. E aí foi interessante, né, porque a criação desse nome, né, eu fiquei pensando, nome é uma coisa difícil de você criar, né, porque tem que dizer muito do que é a empresa, né, e eu acho nesse processo de entendimento, de exclusão e de inclusão, eu acho que a gente trabalha produtos criativos, a gente foi caminhando, amadurecendo o nosso trabalho nesse sentido, que a gente produz, inclusive, acessibilidade, que é muito mote do que a gente fez que a gente vem fazendo há alguns anos nos espaços museais, que os espaços museais é assim, eu costumo dizer que é uma folha que está ali em branco, né, para você poder começar a escrever a história, diferente de um filme, né, que você tem que fazer descrição nas pausas, diferente também de um evento, vez por outra você pode ser mais criativo, um evento, isso já aconteceu, mas a exposição museal você cria tudo, o tempo é teu, né? Claro que você não vai fazer 2 horas de uma exposição, né, mas você faz dentro daqueles 40 minutos, 1 hora, você está livre ali para você fazer, entregar um trabalho que pode ser um trabalho criativo, e que é um trabalho que a gente tem percebido, sabe, Felipe, que as pessoas com deficiência, sem deficiência, acham interessante. E eu acho que é muito legal esse trabalho de você abrir mais espaço para mais públicos que não da deficiência, porque eu entendo que as pessoas sem deficiência precisam entender como a pessoa com deficiência, eu só acho, né, que as pessoas sem deficiência precisam entender como uma pessoa com deficiência visual constrói a imagem. Então a ideia é incluir as pessoas sem deficiência nesse universo. E aí veio esse nome, inclusive. Eu nem tinha essa ideia não, sabe, mas era uma coisa assim, inclusive acessibilidade, porque a gente faz outros trabalhos também. A gente faz locução, a gente faz audiobook, né? A gente faz, recentemente a gente fez um trabalho de paisagem sonora para uma exposição do Museu de Arte do Rio, né? Porque a gente cria muito essa ambiência, né? A gente traz nas nossas exposições, quando elas não têm uma sonoridade, a gente traz isso dentro da nossa própria audiodescrição. Muitas pessoas fazem isso, não somos só nós não. Mas a gente cria paisagens sonoras, porque você acaba ampliando. As pessoas, você faz isso, você faz aquilo, faço. Mas inclusive acessibilidade, aí surgiu daí. Você falou dos museus. E o Museu do Futebol, como que surgiu para vocês? Bom, aqui no Pacaembu, em São Paulo. Sim, o Museu do Futebol, assim, o que aconteceu? Eu tenho uma parceria com uma empresa de São Paulo chamada Cultura de Acesso, que faz um trabalho muito semelhante ao que a gente faz em termos de criação. A gente faz na audiodescrição, eles fazem em Libras. Eles têm um olhar que sair da janelinha de Libras, entende? Assim, sair do cantinho direito à janela de Libras, né? Que essa pessoa com deficiência auditiva tem um protagonismo maior, né? Então, que a gente fez eles fizeram um vídeo Libras, a ideia era fazer, no caso deles, fazer um vídeo Libras em que esse protagonista era um apresentador surdo, que é o Beto Castejon, que é de São Paulo, e ele, um youtuber super legal, maneiro, muito legal, fizeram um roteiro de Libras, né? Várias pessoas surdas na equipe, e o Beto Castejon, que é esse protagonista surdo, ele passeava pelo Pacaembu. Foi um audiovisual mesmo, foi uma web, a gente poderia dizer que foi uma websérie falando sobre o Museu do Futebol. Então pronto, aí a Cultura de Acesso, que a gente já se conhece há um tempo, chamou a gente para fazer esse trabalho, sabendo que a gente já desenvolvia, na verdade, o museu, esse trabalho dentro dos museus surgiu no Museu de Arte do Rio, que a gente faz várias exposições para ele. Quando você tem um vínculo com o cliente, você vai criando uma confiança e a gente teve muito acesso durante muito tempo, a gente tem muito acesso ao educativo do museu, aos historiadores do museu, à curadoria do museu. Então você vai entendendo um pouco mais sobre qual a linguagem que você pode utilizar ali. Então o Museu de Arte do Rio, ele abriu esse espaço muito pra gente, sabe? Pra gente poder ousar um pouquinho mais e sair um pouco daquela audiodescrição mais convencional, que tem seu lugar. Eu falo convencional entre aspas, tá? Mas que tem, evidentemente, o seu lugar, né? Porque a exposição é que dita pra gente, a exposição que dá pra gente como que a gente qual é a forma que a gente vai fazer essa audiodescrição, de que forma a gente vai construir
construir esse roteiro. Pronto, aí a gente vinha no Museu de Arte do Rio, até aí em São Paulo mesmo, a Casa Mário de Andrade, a gente fez uma exposição sobre o Mário de Andrade, que foi muito legal, que teve esse viés mais criativo. A gente já fez alguns trabalhos para Japan House também, e aqui no Rio vários espaços museais, Museu do Ingá, tudo isso. E aí o Júnior, que é da Cultura de Acesso, sabia desse trabalho e convidou a gente para a gente fazer uma parceria nisso. E a gente teve uma felicidade muito grande, porque o Museu do Futebol, ele estava sendo reestruturado, ele ficou anos reformando. E quando ele reformou, ele veio com veio todo repaginado. E o Museu do Futebol, ele já tem uma cultura longa de acessibilidade, né? Não é assim, eles não pegam, assim, eles entendem o que poderia ser legal, eles já sabiam muito, quer dizer, eles não sabiam o que eles queriam, mas eles sabiam que eles queriam dar um passo além do que eles já estavam, que era uma audiodescrição mais convencional. Tinha até eu acho que na última exposição até que tinha umas trilhas sonoras e tal, mas nada parecido com o que a gente fez. Pronto, então a gente teve essa abertura total e absoluta, e aí eu fui algumas vezes a São Paulo, a gente conversou muito com a curadoria, a gente teve uma pessoa, que é a Eliane Camolese, que trabalhou, várias pessoas trabalharam na equipe, foram 15 a 20 pessoas trabalhando nesse roteiro de audiodescrição, do começo ao fim, né, porque a gente teve traduções para o inglês e para o espanhol também, foi muito longo esse trabalho. Então, assim, aí fui algumas vezes a São Paulo, conversamos com a curadoria, trouxe a Eliane Camolese, que é uma jornalista que trabalhou muito, 20 anos na Globo News, que é uma super pesquisadora, e aí a gente entendeu que a exposição, ela é uma exposição muito grande, você teve essa oportunidade de estar lá, né? É uma exposição grande que já tinha muitas curiosidades. O que a gente poderia trazer essas curiosidades no nosso roteiro, mas a gente queria ainda mais, né? Porque tendo tinha coisas interessantes, mas Eliane, a gente precisa trazer coisas ainda mais pitorescas, que é muito do jornalismo. Você dá a notícia, mas o que traz o diferencial para a notícia são as histórias inusitadas e pitorescas, e foi isso que a gente trouxe. E isso a gente ainda não tinha dentro do museu. A gente tinha várias informações super legais, mas a gente queria ainda mais. E a Eliane trabalhou junto com a gente nisso. E aí, quando a gente começou a escrever o roteiro, eu e a Eliane, o roteiro do audioguia com audiodescrição, a gente entendeu que a gente também poderia inserir os textos curatoriais. Porque normalmente o que se faz? Um narrador lê os textos curatoriais e o outro faz a audiodescrição, narra a audiodescrição que foi produzida pelo roteirista e pelo consultor. E aí, nesse caso, a gente vamos trazer essas informações dos textos curatoriais para o roteiro de audiodescrição. Então, já trouxemos uma coisa diferente. Quando a gente começou a escrever, a gente já tinha escrito umas 10 páginas, Felipe. Quando chegou um determinado momento, eu falei, cara, não é isso, tá legal, mas não é isso ainda. O que a gente vai fazer? Aí a Cida tinha tido a Cida Leite, que é a nossa consultora, né? Tem outras pessoas que trabalham, mas ela, né, que trabalha muito com a gente e tem esse DNA da Inclusive, ela falou, vamos colocar uma vinhetinha de rádio e tal, seria legal a gente colocar uma vinheta, né, e tal, até para separar quando começa a audiodescrição e tal, né, é o mote que vai entrar de fato a audiodescrição, porque você faz a panorâmica de tudo e tem a audiodescrição detalhada de alguns elementos. Beleza, aí a gente vai incorporando naquela ideia, eu falei, cara, vamos fazer um programa de rádio. Esquece todo esse roteiro que a gente fez, vamos aproveitar a gente vai fazer um programa de rádio e vai ser o seguinte, vão ser, eu adoro criar e inventar moda, sabe, Felipe? Então, assim, então vão ser 2 repórteres, âncoras, num estúdio e uma repórter audiodescritora em campo, ou seja, no Museu do Futebol. E aí a gente fez todo o formato do audioguia com audiodescrição, assim, eram 2 âncoras que batiam bola com essa repórter audiodescritora. E aí foi assim que a gente criou o programa Futebol é mais inclusão, mais cultura. E aí surgiu a ideia de que a gente poderia ampliar de fato para mais públicos, porque, por exemplo, se você ouve o audioguia com audiodescrição, você é uma pessoa vidente, você vai ter informações super interessantes, assim, a gente considerou bastante interessantes, que a Eliane pesquisou e trouxe pra gente, que você, por exemplo, se você é uma pessoa vidente, passa pela exposição, você vai ler nos textos curatoriais, todos os textos, tudo que tem na exposição, e você não vai ter essas informações. Por exemplo, 2 que eu achei, assim, são muitas coisas, mas que eu lembro, da palavra torcedora. A palavra torcedora, ela tem uma origem, né? Eram as mulheres que vou simplificar aqui, as mulheres que nervosas torciam suas luvas num jogo de futebol, porque ficavam nervosas. A palavra vem daí, torcedora. Isso vem de uma crônica do Coelho Neto, que ele fala sobre isso. Eu não sabia. Aquele gol, por exemplo, gol comprido, fala gol!
isso aí a gente parece que nasce, parece que o Gol Comprido sempre foi assim, né? Sempre as pessoas falaram gol. Não, isso foi uma criação do Rebelo Júnior, que era um locutor de futebol. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente trabalha com linguagem, então tiveram descobertas sobre a linguagem que a gente acha que já nasceu assim. Não nasceu assim, isso alguém criou. E a partir daí, por exemplo, desse Gol Comprido, eles compreenderam, os locutores, que cada um deveria ter seu bordão. E aí eles foram criando os bordões, né? Então, assim, essas e outras histórias super pitorescas você encontra no programa Futebol é Mais. Aliás, tem inclusive aquelas maquetes também, né? Imagina também que deve ter dado muito trabalho para fazer a descrição daquelas maquetes. Tem as peças táteis, né? São as placas táteis, sim. Tem as placas táteis do Pelé, da Formiga, do Ronaldinho, da Marta. Enfim, a gente trabalhou. E também fizemos várias produções audiovisuais. E entre elas, a que eu estou mais apaixonada são duas, que é o Rito de Passagem, que fala da perda da Copa daquele jogo com o Uruguai, aquele fatídico jogo com o Uruguai, né? Tem essa produção audiovisual. E tem o Canal 100, né? Que a gente trouxe uma novidade também nessa história, que a gente fez o roteiro do Canal 100, que era um canal de esportes que acontecia, que passava nos cinemas, eu não sei se é da sua época, da minha todo filme que tinha antes passava o Canal 100, era o canal de esporte, com as novidades da semana, né? Com as notícias da semana em esporte. E era famosíssimo, tinha uma musiquinha que era super famosa, que se eu ouvir essa música, começou o Canal 100, né? Antes do filme. E aí a gente fez esse roteiro e trouxe aí eu falei, cara, a gente tem que trazer uma locutora esportiva para fazer isso aí. A gente trouxe uma locutora esportiva, que é a Luciana Zogaibe, para fazer essa narração. E ficou muito interessante, quer dizer, eu gostei muito desse trabalho. Acho que teve, a identidade da exposição, sabe? A gente trabalhou muito com o Guto Nejaim também, que é locutor esportivo. A gente fez outros filmes em que a gente trouxe a locução dele. Então, onde tinha efetivamente assuntos de esporte, de jogadas, a gente trouxe locutores esportivos para fazer essa narração da audiodescrição. Então, assim, eu acho que tem um trabalho que está muito alinhado com a proposta da exposição, com o propósito do Museu do Futebol, né? Se fosse uma outra história, teria uma outra linguagem. Foi para os locutores esportivos participar dessa questão da audiodescrição. Já teve, inclusive, uma vez, não lembro se foi na outra Copa, ou na Copa do Brasil, inclusive, o Rogério Assis, o canhão do rádio, da Rádio Bandeirantes, ele participou de um evento de narração com audiodescrição. Como é que foi essa questão de orientar os locutores para estar fazendo esse trabalho? Sim, primeiro a gente fez com o Guto Nejaim, que era um filme dois filmes, Futebol para Todos e Todos os Futebols, que falava sobre as várias modalidades do futebol para cego, tal. Tinha várias modalidades de futebol. E, dentre elas, o futebol para cegos. E aí, a gente gravou remotamente, né? Que é uma coisa que é muito comum. O Guto mora em Portugal, né? Então, eu dirigi, a gente era o Guto lá em Portugal no estúdio dele, eu no meu estúdio e o técnico mixador no estúdio dele. Então, a gente faz essa captação através de um programa uma plataforma chamada Soundraiser. É uma gravação remota que a gente chama. Então, assim, o Guto recebeu o filme, recebeu o roteiro e ele foi narrando a audiodescrição, que ele nunca tinha feito, achou super interessante, achou super difícil. Na verdade, eu fiz um primeiro teste, um outro dublador, ele não era locutor esportivo, e ele falou, não consigo, isso é muito difícil, não consigo fazer isso. E aí eu falei, bom, até foi bom, porque de alguma forma, aquela coisa, o universo conspira a nosso favor, né? Se a gente está inteiro e entendendo o que está se passando. E aí surgiu a ideia do Guto. Então vamos fazer a locução esportiva, né? E o Guto foi super, o Guto é muito disponível, foi muito legal e ficou um trabalho super bonito. E a Luciana, que é narradora esportiva, uma das mulheres narradoras esportivas, inclusive trabalhando na TV Brasil, ela veio gravar aqui no meu estúdio. Então eu também dirigi ela e ela falou, nossa, ela falou assim, gente, isso é mais difícil do que narrar
narrar um jogo inteiro. Eu falei, meu Deus, não é possível. Ela falou, difícil, porque tem as pausas, né? Então, assim, e às vezes você tem que cortar o texto e tal, né? Eu tava ali do lado dela para ajudar a cortar, e algumas coisas ela falou, vamos, podemos colocar, eu não me lembro exatamente o que, né? Mas podemos colocar isso aqui? Podemos fazer dessa forma? Pode, vamos lá. Esse trabalho, ele é um trabalho, o trabalho da audiodescrição é um trabalho de equipe do começo ao final, né? Assim, desde o roteiro, consultoria, que é uma troca profunda, a narração, a equipe, produção, técnico, mixagem. Então, assim, a gente vai criando junto, né? Para fazer eu acho que o sucesso desse trabalho se deve ao fato de que foi um trabalho de equipe, uma equipe integrada, sabe? Teve eu, a Eliane, Cida, teve a Bruna Gosling, o Johnny Medeiros de São Paulo, que fizeram os roteiros das peças detalhadas, do detalhamento das audiodescrições. A gente teve o Bernardo Dutra, que fez todo o suporte, que era o nosso produtor, que fez toda a montagem disso aí, porque era o seguinte, era português, inglês e espanhol, a produção do audioguia com audiodescrição. E aí tinha que fazer um casting de vozes do português, do inglês, são todos dubladores, e do espanhol. Então, assim, dirigir, montar esse esquema todo, a gente ainda tinha um cronograma bem complexo, mas a gente teve uma produção que se esmerou nisso, e o técnico Rafael Negreiros, o Herbert, que é um técnico também que fala espanhol, ele fala inglês. A gente teve um técnico que no inglês ele trabalhou, ele mora no Canadá, inclusive, foi ele que fez a captação dos recursos da audiodescrição em inglês, o que facilitou muito, né? Mas foi um trabalhão, foi um negócio puxado, mas ficou bonito. Vocês tiveram algum feedback das pessoas que ouviram ou em inglês ou em espanhol? Olha, inglês e espanhol ainda não, no português sim, né? Você mesmo participou da matéria, que foi um mini teste de recepção, onde tiveram pessoas com deficiência visual, e todos gostaram muito, assim, acharam super interessante. Quem vai e ouve, vira e mexe, o museu passa essas informações pra gente, mas no inglês e espanhol ainda não. Mas assim, enfim, tá, é uma coisa até interessante perguntar para o museu, né? Porque tem usuário, porque o museu são muitas pessoas que passam por lá, né? Mas isso é importante fazer uma divulgação sobre isso, né? Para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade, um estrangeiro que tem deficiência visual ou não, poder ouvir a audiodescrição. Eu acho que inclusive eu tô pretendendo, não sei se eu vou conseguir, mas eu tô pretendendo apresentar esse trabalho ano que vem em um congresso lá fora. Enfim, vamos ver. Show de bola. Você já tentou narrar alguma vez, Jorge? Fazer uma narração assim de futebol? Deus, não é pra mim não. Nossa senhora, eu preciso de papel, não sou muito boa de improviso, não. Narrar futebol, não. Tanto que eu tentei, por exemplo, o Canal 100, eu tentei fazer, eu falei, não é pra mim. Porque eu acho que é isso, sabe? Narração, eu falo isso muito, eu dou aula na PUC Minas de narração em audiodescrição. A gente fala muito sobre representação na voz, né? Eu acho assim, da mesma maneira que você escolhe um casting de vozes, essa locução dessa audiodescrição é mais masculina, essa é mais feminina, essa locução é mais regional, do Nordeste, vamos procurar um narrador que seja do Nordeste ou do Sul, entende? Assim, essa representação das várias regiões é muito importante. Da mesma maneira, eu acho que é isso, sabe? Assim, quando eu narrei o Canal 100, tentei narrar, ficou uma locutora, dubladora tentando ser uma narradora esportiva. Então, assim, ainda mais com a velocidade. É uma velocidade, assim, não ficou legal, entendeu? Ficou legal, mas não ficou tão bom, evidentemente, quanto se a Luciana não tivesse narrado, entendeu? Não, nunca tentei, não. Eu acho que não dá pra fazer tudo, né, Felipe? Não dá pra fazer tudo. São situações diferentes, né? São situações diferentes, coisas diferentes. E eu acho que a gente tem que privilegiar mesmo, sabe? Porque a Luciana foi uma narradora esportiva premiada, uma graça de pessoa super disponível, sabe? Eu acho que é isso, tem que trazer para esse universo, eu acho que tinha que trazer mesmo locutores esportivos, acho que dá mais peso ao trabalho, sabe? Sim, aquela sintonia do narrador esportivo, né? Assim, sem dúvida. Forma de trabalhar. Sem dúvida. Ô Jorge, pra gente terminar, você falou do audiolivro, né? Que também é uma coisa que muitos narradores
locutores, dubladores, né, que estão indo também para essa área, o audiolivro. Sim, sim. O audiolivro, o audiobook, como a gente chama, é isso. Você é contratado para fazer a narração de um livro, né? Que por vezes ontem eu estava até comentando com 2 dubladores amigos, e a gente estava falando que às vezes a gente tem os presentes, né? Então são livros que a gente se identifica mais, a leitura fica de fato mais fácil, né? E tem outros livros, eu já narrei audiolivro de livros mais técnicos, que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior, né? Assim, a gente faz, mas tem uma dificuldade um pouco maior. Mas isso é uma coisa que é muito comum, né? Agora também as pessoas... Tem sido muito comum também os próprios autores narrarem seus livros, que eu acho uma coisa interessante também. Mas Mas aí não perde um pouco a parte técnica? Como assim? A pessoa mesmo narrar seu livro não perde um pouco a parte técnica que um locutor teria? Mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que são normalmente atores, quer dizer, os que eu conheço, tá? Que fizeram audiolivros, ficou muito legal porque são atores, né? Então, assim, atores e autores, na verdade, dos seus próprios livros, ou seja, eles já dominam o que está ali escrito. E aí você tem um diretor que pontua, às vezes, olha, isso aqui pode ser melhor, isso aqui a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali. Essa parte técnica, o diretor, ele vai jogando. Agora, ele tá ali exatamente para isso, para pontuar onde pode melhorar a narração ou não. Agora, se for um autor que seja, às vezes pode realmente, independente de ser o autor ou não, Felipe, no roteiro de audiodescrição, por exemplo, um bom roteiro ajuda o narrador, e um bom narrador ajuda o roteiro. A mesma coisa no livro. Um bom livro ajuda o narrador. E às vezes o livro pode, na nossa interpretação, que isso é uma coisa extremamente particular, pode não ser tão bom, mas um bom narrador fazendo a técnica, e aí eu concordo com você, a técnica do narrador pode deixar o livro com muito mais fluência. Então, assim, eu acho que um bom narrador, de fato, faz maravilhas, e às vezes um bom diretor também ajuda bastante. Bom, Georgia Rodrigues, da Inclusive Acessibilidade, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, também canal do YouTube da Rádio Web Teletema. Eu agradeço demais a sua atenção, gentileza aqui com o nosso programa Espaço da Inclusão, que esse ano irá completar 13 anos de existência. Ah, que legal! Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, quiser passar os seus contatos, convidar o pessoal para o Museu do Futebol, fica à vontade. Sim, muito obrigada, gente. Eu que agradeço a você, ao Roberto, por abrir esse espaço aqui pra gente. Sim, eu convido vocês para ir ao Museu do Futebol. Quem está passando por São Paulo, quer ir, enfim, para a Rádio Paraty, né? Mas isso tem uma abrangência um pouco maior, mas assim, é pertinho. E assim, o Museu do Futebol é uma coisa muito interessante, eu acho que, assim, até para quem não gosta de futebol, ele é um museu muito legal, sabe? Um museu que você não esquece. A primeira vez que eu fui ao Museu do Futebol muito antes de eu fazer esse trabalho, já me impressionou, já me impactou demais. Dessa vez, então, fazendo esse trabalho. Então, assim, vão lá, ouçam o programa Futebol é Mágico, eu acho que vocês vão ter umas boas novidades. E quem quiser falar com a gente, ou conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem um Instagram, inclusive, _acessibilidade. Inclusive, _acessibilidade. Inclusive, _acessibilidade. É Facebook e no Instagram também. Algum WhatsApp? Temos. 21 Rio de Janeiro, 993288713. 993288713. Ok, conversamos com a professora, locutora, dubladora e audiodescritora Georgia Rodrigues, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.